Da igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar minha amiga irmã Débora, que está ali para nós louvarmos ao Senhor juntas. O Espírito Santo do Senhor está nesse lugar, amém? Já sentimos a presença dele através dos louvores. Glória a Jesus. A irmã vai, pode pegar ele, é o dela. Aleluia, glória a Deus. Pastor igreja, estou feliz em estar aqui nessa noite, amém? O Senhor preparou para que estivéssemos aqui. Então, enquanto a gente estiver aqui, não vamos perder a oportunidade, né? Como o pastor disse, às vezes é na circunstância, na situação que você menos se espera, é aí que o Senhor vai chegar. Aleluia, Jesus. Quem aqui já enfrentou um silêncio da parte de Deus? Oh, irmãos, como dói. Ser corrigido pelo Senhor dói, mas o silêncio de Deus dói mais que a correção. Quando você ora, chora, clama e não ouve uma resposta. Deixa eu te falar uma coisa. Silêncio para o teu Deus é sinônimo de trabalho. Enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Vamos adorar ao nome do Senhor? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Entende o mistério? A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Quem sabe adora. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os
contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Alabianchorais. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu não sei qual é o mar que você está enfrentando, qual é a adversidade, mas o teu Deus, Ele tem poder, aleluia, de fazer o mar se abrir e você vai passar e vai chegar do outro lado pelo poder que há no nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar Jesus, se calar? o nome dele é Jesus. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Esse é o nosso Deus. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te apontar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor De vitória, do outro lado do canto. Ele tem poder, ele tem poder. Oh. Quando estiver frente ao mar e se coloque de pé em nome de Jesus. chame este homem com fé. Só ele, só ele. Não tenha medo. Se atrás, Deus vai te atravessar e você vai. O quê? O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo Jesus. Jesus, Mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome
Deus abençoe minha amiga Débora, em nome de Jesus. De pé como os irmãos estão, aleluia. Oh glória, se deixar a gente ficar a noite inteira, né, irmãos? Como é bom louvar ao Senhor, aleluia. Abra sua Bíblia no texto, tema dessa campanha, Romanos capítulo 8. Faremos menção apenas do verso 26, que é o tema proposto para esses dias. Hoje que é o terceiro dia, né, irmã Vandelza? Enquanto você acha aí, é com grande alegria que eu quero agradecer a irmã Vandelza pela oportunidade. Deus abençoe, irmão Roberto, que estão à frente desse trabalho. Que o Senhor possa continuar cobrindo-os de unção, graça, sabedoria, não só a vocês, mas toda a sua casa. Porque nós sabemos que estar à frente de um campo de batalha como eles estão, não é nada fácil. Mas fiel é Deus que nos dá a vitória por intermédio de seu Filho Jesus. Vão nessa força, irmão Vandelza, irmão Roberto, porque as lutas não param, são tamanhas, mas a vitória é maior pelo poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe pastor Nilson, pastor Tarciso, pastor Alvino, os demais que estão aqui nessa noite, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora eu vou pedir para colocar o tema da campanha ali em cima, Gabi, coloca aí para nós, em nome de Jesus. Coloca aquele outro cartaz que estava lá, aquele outro cartaz. Vamos repetir o tema, irmãos? 1, 2, 3. O poder da intercessão. Mais uma vez, só a igreja. 1, 2, 3. O poder da intercessão. Sente-se louvando e adorando o nome do Senhor nessa noite. Amém? É bem verdade que hoje nós já estamos no terceiro dia da campanha, na terceira semana. E talvez você pode se pegar perguntando, mas qual é a diferença de oração para intercessão? Eu sei que já foi falado nas semanas anteriores, mas eu quero começar nessa noite, esta mensagem que o Senhor me deu, perguntando para você, igreja do Senhor, qual a diferença entre orar e interceder? Se intercessão é uma oração, nós temos grupos de intercessão, cultos de intercessão, mas irmã Eliane, qual é realmente a verdade, a diferença? Qual a diferença entre orar e interceder? Quando vamos estudar, quando vamos pesquisar o sentido literal das palavras, nós vamos entender que intercessão é uma oração. Intercessão é um clamor, é uma petição. Porém, quando nós nos colocamos no papel de intercessor, nós nos colocamos em oração, clamando e intercedendo por alguém. O intercessor, ele trabalha como se ele fosse uma ponte entre aquele que precisa do milagre, da resposta, da bênção, oh, aleluia, e aquele que detém a solução do problema, o poder para resolver a causa, aquele que tem a solução para o problema, aleluia. E quando nós vamos estudar o texto que foi escolhido, nós aprendemos que nós nem sabemos, irmãos, como pedir. Tiago vai dizer, vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem
mal. Por melhor intercessores que sejamos, escute, por mais tempo que você permaneça em oração por alguém, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, quem converte essas palavras, que muitas vezes são gemidos, que muitas vezes são clamores de dor e de sofrimento, é Ele quem intercede ao Pai por nós, a sua igreja, a igreja do Senhor, aleluia. Quando você dobra o seu joelho para orar, não são simplesmente palavras que estão saindo dos seus lábios, aleluia. Quando você abre a boca e começa a falar com o Senhor, colocando-se na posição de intercessor pela vida de alguém, saiba que o Espírito Santo, Ele está intermediando esta conversa entre você e Deus, aleluia, transformando essas petições, essas palavras que muitas vezes são ditas, às vezes até sem saber o que está dizendo, mas Ele intercede por nós junto ao Pai. Quando nós falamos em oração por si só, nós falamos em algo pessoal, em algo que diz respeito a nós mesmos. Mas quando nós falamos em intercessão, oh irmãos, isso é forte demais. O intercessor, ele trabalha como que um advogado. Ele está entre o seu cliente e o juiz, apresentando ali a causa, o recurso. Saiba que quando você dobra os seus joelhos em oração, como um intercessor, no papel de um intercessor, muitas vezes você vai dobrar o seu joelho e você não vai entender, porque você começa a chorar, aleluia, a tristeza do outro, você começa a sentir a dor do outro, porque intercessão é exatamente isso, é sofrer o que o outro está sentindo, é sentir a dor que o outro está ali, quem sabe sofrendo. O intercessor, ele se coloca nessa posição. É por isso que não é fácil ser intercessor. É por isso que não é fácil buscarmos, encontrarmos pessoas que possuem o compromisso. Eu costumo até dizer que é até um dom. Nem todo mundo, irmãos. Quando é para orar pela minha família, pela minha casa, pelas minhas próprias causas. Mas a partir do momento que a gente se coloca, muitas vezes, buscando a Deus, em propósito, em oração, às vezes por pessoas que a gente nem conhece. Aleluia, a igreja tem um papel fundamental naquilo que se chama oração intercessória, aleluia. Quantas vezes nós já vimos milagres de Deus sendo realizados através da oração que foi feita aqui, aleluia, dentro desta casa, em cima deste altar. Pessoas que nós nunca conhecemos, nunca vamos conhecer na vida, aleluia, mas através do clamor dos nossos lábios, o céu foi provocado, aleluia, o céu foi convocado, o céu foi aclamado, e o Senhor Deus mandou a ordem da vitória, a vitória da cura, a vitória na área conjugal, na área judicial. Não importa a área que está sendo apresentada, quantas vezes como instrumentos de Deus, nós somos parte dessa vitória, aleluia. Interceder é lutar sem nunca ter segurado uma espada na mão. Você sabia disso? Êxodo capítulo 17. Quem conhece essa história? Oh irmãos, esse texto mexe profundamente comigo, porque fala da essência da intercessão.
O texto vai nos dizer que Moisés chama Josué, envia Josué para a guerra junto com os soldados. Israel está indo para a peleja, lutar contra Amaleque e o seu exército. Enquanto isso, Moisés, aleluia, Josué desce para a peleja, Moisés sobe para o cume do monte. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, homem de Deus, estende as suas mãos sobre o exército de Israel. Enquanto Moisés está com as suas mãos estendidas, Israel está vencendo, Israel está prevalecendo. Quando Moisés abaixa as mãos, o exército de Israel começa a perder a batalha, os soldados começam a ser feridos. Observando aquilo, a Bíblia vai nos dizer que coloca uma pedra ali embaixo para que sustente as suas mãos. Mas o que me chama a atenção nesse texto, aleluia, oh aleluia, olha para a pessoa que está aí do seu lado, diga assim para ela: Deus sempre levanta alguém para te ajudar a segurar as mãos. Daqui a pouco a Bíblia vai nos dizer que levanta Arão e Ur, que também estavam no cume do monte com Moisés. Um segura do lado, outro segura do outro, enquanto Moisés está com as suas mãos estendidas. Arão de um lado, Ur do outro, durante todo o dia. E você sabe qual foi o resultado dessa batalha? Vitória para o povo de Israel. Vitória para o povo de Israel. Vitória para o exército do Senhor. É porque o exército era bom? É porque os soldados estavam preparados? Não, é porque o intercessor, ele entra na peleja, ele segura a espada sem nem mesmo tocar os pés no lugar. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: a peleja está travada, a batalha é renhida, como diz o hino. Você não precisa estar com a espada na mão, aleluia, porque nas suas mãos, sem ira, sem contenda, aleluia, uma mão de um intercessor, aleluia, ela move um exército inteiro. Vitória para o povo de Israel, porque enquanto eles estavam na peleja, tinha alguém orando pela vida deles. Eu estou aqui ministrando nessa noite, mas eu sei que antes de eu subir nesse altar, alguém orou pela minha vida, aleluia. Alguém clamou e disse: Jesus, usa a vida dela, Senhor, cobre ela com teu sangue, guarda a família, guarda os filhos, aleluia. Eu sei que o meu ministério, que a minha vida é resultado da oração e da intercessão de pessoas que às vezes nem têm intimidade comigo, mas o Espírito Santo direciona para buscar e para orar por nós. Não é verdade, pastor Tarcísio? Eu passei por um momento, irmãos, muito difícil na minha vida, uns anos atrás, e muita gente ficou sabendo dessa prova, e foi algo tão lindo, que um dia eu estava orando e o Senhor disse assim: filha, você não está só, eu levantei um exército para clamar por você. E naquela época o Facebook ainda era bem acessado, né? E tinha muitas pessoas ali no meu Facebook que ficaram sabendo do que tinha acontecido. Eu estava no mercado, chegava alguém que eu nunca tinha visto, batia no meu ombro e dizia: eu orei por você, aleluia. Estava na fila do mercado, estava na farmácia, estava no banco, alguém dizia: eu orei por você. E eu me lembrei da palavra que o Senhor me disse: eu levantei um exército para orar pela tua vida. Moisés não estava fazendo parte daquele exército, Josué não estava sozinho ali naquela batalha, estava com ele muitos soldados, aleluia. Mas o texto vai nos dizer que a vitória veio por causa
da intercessão. Aleluia. É por isso que Deus está dizendo para você nessa noite: não cesse de clamar, não cesse de orar, não cesse de buscar. Aleluia. Interceder é chegar aonde você nunca foi, onde você nunca pisou e nem vai pisar. Mateus capítulo 8 vai nos dizer: Jesus estava no meio de uma grande multidão quando é surpreendido por um pedido de um homem importante. Aquele moço disse para Jesus assim: o meu servo está doente, à beira da morte. Aí Jesus disse assim: eu vou ter com ele. Aquele moço disse assim: se o Senhor disser uma palavra, aleluia, eu sei que ele pode ser curado. O texto vai nos dizer que Jesus não foi àquele lugar, mas quando aquele homem chegou ali, o seu servo já estava curado. E interceder é ir sem nunca ter pisado lá. Aleluia. Ah, irmã, mas mora muito longe, é lá no Maranhão, é lá em Portugal, é lá nos Estados Unidos. Você não pode ir, mas a sua oração chega lá. Aleluia. Você não pode ir, mas Deus já está lá. Deus já está lá, e pelo poder da sua intercessão, o milagre chega até aquela pessoa. Irmã, eu tenho familiares que moram fora de Brasília. Eu estou buscando tanto a Deus pela salvação dos meus familiares. Ah, irmã, a intercessão alcança os inalcançáveis. Irmã, você não conhece o coração dele, é duro demais. A unção despedaça o jugo. Deus está dizendo para mim e para você: o seu papel é interceder, o seu papel é buscar. Quem vai trazer o resultado sou eu. Quem vai produzir o resultado esperado é o Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu preciso ler esse texto com toda a igreja. Aleluia. A intercessão alcança os inalcançáveis. Capítulo 9, verso 10 vai dizer assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita. Deus dando o endereço. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Deus falando o nome, aleluia. Porque eis que ele está orando, Deus dizendo o que ele estava fazendo. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, colocava a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias demonstra medo, insegurança. Ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio, aleluia, cheio do Espírito Santo.
Santo. Sabe aquele seu parente alcoólatra, aquele seu familiar que está na droga, na prostituição, no engano, às vezes até atrás das grades, dentro de uma prisão. O Senhor alcança aleluia. Só 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. O homem mais temido da sua época, mas foi ele que Jesus escolheu, aleluia. Imagina a difícil missão de Ananias, cumprir o propósito de Deus e ir até a casa daquele moço, mas a Bíblia diz que ele foi, e o resultado, queridos, é o que nós estamos vendo até os dias de hoje, através da vida deste vaso, através da vida deste instrumento. Deus alcançou centenas de milhares de vidas em sua época, tem alcançado nos dias de hoje, e a sua palavra, aleluia, os textos que foram escritos e inspirados por Deus, através da vida do apóstolo Paulo, são textos que nos impactam, que falam conosco até os dias de hoje. Há poder na sua oração, sim, há poder quando você dedica alguns minutos para orar pela vida de alguém, para buscar algo em prol de alguém. O texto vai nos dizer, capítulo 42 de Jó, Deus virou o cativeiro de Jó, enquanto ele fazia o que, irmãos? Orava pelos seus amigos. Deus está levantando intercessores, homens e mulheres, aleluia, que ajudem a segurar a corda, porque é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu não sei quanto tempo você tem orado, eu não sei quanto tempo você tem buscado, eu não sei quanto tempo você tem intercedido pela vida de alguém por algo, mas eu sei que há poder, aleluia, há poder na intercessão de uma igreja que busca, de uma igreja que clama, de uma igreja que acredita, aleluia, de uma igreja que vive no propósito de Deus. Há poder, há poder, há poder. Se a igreja se calar, as pedras clamarão. Deus está dizendo: continue intercedendo, continue buscando. Ah, Senhor, parece que quanto mais eu oro, mais o coração está endurecido. Tempo de plantar, tempo de colher, aleluia. Não está sendo em vão, minha querida, não está sendo em vão, meu irmão, não está sendo em vão o tempo que você tem dedicado em oração diante do Senhor. A intercessão abre porta, oh, aleluia, mesmo que a chave não esteja na tua mão. Quem não se lembra de Pedro preso? E a Bíblia vai nos dizer que enquanto isso, uma igreja intercedia, orava pela sua vida, aleluia. Deus abriu, não foi uma porta só não, Deus abriu uma porta, Deus abriu outra porta, Deus trouxe em paz e em liberdade o seu servo, porque quando a igreja do Senhor ora, aleluia, Ele abre porta mesmo, aleluia, sem que você tenha a chave na mão. O nosso Deus
é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos, do que tudo aquilo que nós imaginamos. E eu quero encerrar nessa noite com um dos textos mais belos das Escrituras, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Jesus ora por sua própria vida, Jesus intercede pelos seus discípulos, e no final do capítulo, Ele intercede por nós. Ele intercede por aqueles que ainda não o conheciam, por aqueles que seriam alcançados, aleluia, através de sua morte e ressurreição. Se coloque de pé em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. O maior exemplo de intercessão nos foi dado pelo Senhor Jesus. Capítulo 17, versículo 20, quando o Senhor nos diz assim: eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Por aqueles que crerão em mim. Quantos foram alcançados por este amor? Quem sabe a sua vida aqui hoje é resultado da oração intercessória de alguém pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, aleluia. Ah, irmã, mas eu já nasci no Evangelho. Mas quem sabe seus pais aceitaram a Jesus através de alguém que orou pela vida deles. Não sabemos como pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Interceder é sentir a dor do outro, é chorar as lágrimas de alguém, aleluia. É colocar-se entre aquele que sofre e aquele que tem o alívio, aleluia. É colocar-se entre aquele que precisa ser alcançado e aquele que alcança os inalcançáveis. Posso convidar os irmãos, irmã Vandelsa? Os irmãos que estão na campanha, venham aqui à frente em nome de Jesus. Venham aqui à frente, Ministério de Louvor. Débora, ajuda a gente aqui em nome de Jesus. Você que está embaixo, aleluia, nós vamos fazer um negócio aqui em nome de Jesus. Pode ser essa aí mesmo. De 2 em 2.